No cooperativo solidário, a gente percebe que cada cooperativa, cada ramo, cada região tem suas riquezas. E essas riquezas precisam ser valorizadas. Nós, enquanto Unicafes, através da pesquisa com a FAO, fizemos o máximo para perceber os fatores de sucesso que, de alguma forma, ajudam a cooperativa a ser melhor, a crescer no seu processo de aprimoramento organizacional. Na pesquisa, Olívio, depois que nós olhamos todos os fatores de sucesso, que eixo vocês destacaram assim que foram os mais importantes para a gente continuar fazendo o aprimoramento organizacional na busca pela sustentabilidade? Eu acho que esse é o objetivo central da Unicafes, até para orientar as cooperativas, né? Assim, diante do estudo que foi feito e de outros estudos que fizeram, quer dizer, o que nós, enquanto Unicafes, seja a Unicafes Nacional ou as Unicafes estaduais, podemos estar ajudando as cooperativas locais, orientando as cooperativas locais, o que apareceu e que, de certa forma, é uma somatória do conjunto das cooperativas que se manifestaram nessa pesquisa. Então, eu vou dizer aqui algumas coisas que apareceram pelas cooperativas, não é aquilo que... Embora Resultado. resultado de um estudo científico aplicado e que foi feito em loco e tal. Mas, assim, apareceram algumas preocupações e, assim, alguns apontamentos de eixos econômicos, ou viés econômicos, eixos no aspecto social e ambientais. Os ambientais nós comentamos, né, que foi essa grande preocupação com a água, preocupação com as florestas, com as fontes, né, com as nascentes, a questão com a contaminação dos agrotóxicos, as queimadas apareceram, inclusive em algumas regiões. No aspecto social... Mas no ambiental ainda, Olivo, o pessoal tem consciência da importância, mas o destacado é que é preciso ações. Qualificar a ação das cooperativas. Poucas ações. E há uma oportunidade grande que apareceu aí, porque os serviços ambientais que estão, inclusive, na proposta do CAR, quando foi estabelecido o CAR, sim, o CAR ele apontava para os serviços ambientais. E poucas cooperativas se deram conta de que... É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, porque se ela conseguir quantificar o sequestro de carbono que aquela vegetação, aquele bioma está produzindo, e a cooperativa ela pode fazer isso e vender, sim. inclusive para as empresas. O serviço ambiental que a cooperativa pode estar, e os seus cooperados, na questão da proteção das fontes de água, da biodiversidade, e a sociedade remunerar as cooperativas e os seus cooperados por esses serviços ambientais. Às vezes o pessoal não percebe, mas hoje existe um clamor, de maneira geral, da população, independente da sua classe econômica, de produtos mais saudáveis, de cuidado com a natureza, de valorização da água. E se a cooperativa assumir isso como pauta, de alguma forma traz isso para si, né? Então, dentro dos eixos, do eixo ambiental, apareceu isso muito forte, os serviços ambientais, que ainda as cooperativas não estão sabendo muito bem como trabalhar. Tem aparecido mais essa questão das energias, que mesmo que tenha um viés mais econômico, mas tem esse aspecto, esse apelo ambiental. Tem a questão do gás metano, que também é um aspecto econômico que você pode estar produzindo para ser comercializado, mas tem essa ideia dos biodigestores, que você consegue trabalhar e fazer os insumos alternativos, né, e não deixar que isso vá contaminar as águas e tal. Tem um aspecto econômico, mas também tem um aspecto ambiental. Então, o aspecto ambiental é porque, na verdade, a gente tem se debruçado pouco sobre isso. E talvez a gente sempre vincula a necessidade de vincular o ambiental ao econômico, né? E nem sempre agir de forma natural pelo ambiental e deixar o resultado ser recíproco. As duas coisas. Você pode também ter isso que você está colocando, esse serviço que você está fazendo para a humanidade, para a sociedade ambiental, mas também pode dizer para a sociedade, escuta, nós temos aqui, como a questão da Amazônia agora, por exemplo. O governo brasileiro podia perfeitamente dizer o seguinte, o mundo está querendo... usar isso. Claro, nós vamos segurar as árvores de pé, sim, mas nós queremos um retorno. Para isso, nós queremos ajudar aquelas famílias que estão lá a terem casa, a terem um saneamento básico, enfim, você poderia se utilizar disso. E me parece que as cooperativas elas poderiam fazer propostas nesse sentido de políticas públicas
né, para ela poder estar gerando recursos para melhorar os próprios agricultores, a melhorar o solo, a ter algumas cabras a mais, algumas vacas a mais, um sistema de fruticultura, enfim, ter recursos para desenvolver as suas atividades naturais, com recursos vindo da questão ambiental. Então, no eixo ambiental aparece muito essa questão dos serviços ambientais. No social, aparece muito essa ideia da participação efetiva da mulher. Algumas cooperativas disseram o seguinte: olha, nós temos as mulheres sempre participando, mas quando você vai analisar assim, mas quantos sócios tem a cooperativa? Tem 200 sócios. 200 sócios, bem que você está falando. E cadê as sócias? Sim, se fosse considerar as mulheres dos sócios, você ia para 400. Se considerar as mulheres dos sócios que não são associados. Então, assim, esse aspecto, as cooperativas precisam olhar. Tem a cooperativa Cooper Familiar aqui de Chapecó, Santa Catarina, que ela no estatuto colocou, e aí as cooperativas podem estar olhando, as demais cooperativas entrando em contato com a referência que eu tenho lá na Cooper Familiar é a Sandra, mas podem estar entrando em contato e verificando como é que foi colocado isso no estatuto. Eu passei esse endereço já para várias outras cooperativas, para você regulamentar isso, de as mulheres serem normais, sócios. Isso é uma questão... Associa o homem, a mulher, o filho. Então, você tem um quadro de cooperados muito maior, inclusive até para buscar recursos e por aí afora. Tá bom, enfim. O pessoal às vezes não fala, porque a cota parte vai aumentar, mas pode ser buscado instrumentos de habilitar isso, né? A outra preocupação é a questão dos jovens, né? Que os jovens estão na cidade. Um debate que está acontecendo é que muitas famílias hoje têm os jovens trabalhando na cidade e voltam para o rural. Aí se pode associar, eu acho que é uma questão que tem que ser debatida, mas para mim é perfeitamente normal que se associe, porque essa interrelação campo e cidade, ele está mais que na hora de a gente fazer isso. Alguns lugares estão fazendo isso bem, tal. E o outro aspecto social levantado é essa questão das artes, da cultura, que é uma forma fantástica de você levar alegria para as cooperativas. Porque você imagina cidadezinhas pequenas que nós temos espalhadas pelo Brasil afora. 80% das nossas cidades têm 20 a 30 mil habitantes. A grande maioria não tem espaço teatral, não tem um espaço de bem viver. E a cooperativa, imagine a valorização que a cooperativa passaria a ter na medida que ela consegue um recurso e ela constrói um teatro, ou ela coloca recursos para formar grupos de dança folclórica. Ela valoriza, por exemplo, os violeiros que tem no município, os gaiteiros. Vai ter que passar os contatos da cooperativa também, né? Pois é, verdade. E aí, tem algumas universidades, por exemplo, eu conversei com um professor da Universidade da Embrapa, lá de Pernambuco, que ele faz trabalho só nessa lógica de resgatar os valores culturais, e ele ajuda as cooperativas levando esse debate lá e tal. Essa é uma vantagem, eu já tenho um grupo, né? Eu já tenho uma coletividade, então só precisa trazer a valorização cultural. E ele estava, inclusive, mostrando uma coisa bem interessante, de as mulheres fazendo um teatro e encenando como que se faz uma marmelada em cima do palco, e o pessoal todo assistindo. Então, ela tinha vários aspectos. Valorizando as mulheres que fazem isso. O produto, as mulheres. Ensinando como é que faz o produto para o público que estava assistindo e brincando com o público, interagindo e resgatando a identidade. Essa marmelada já tem batizado, né? Já tem nome. Então, assim, no aspecto social, cultural, eu diria assim, tem muita coisa que as cooperativas podem avançar e tal. E no aspecto econômico, aparecem 3 elementos marcantes de todas as cooperativas, que é a preocupação com a produção de alimentos saudáveis, que está em todas as cooperativas. Essa agenda está presente em todos os espaços. Algumas, 2 ou 3 cooperativas disseram, não, é importante produzir alimentos. Mas das demais, todas elas, nós precisamos de alimentos mais saudáveis. Quase 100% do pessoal saudável. Então, assim, o eixo econômico mais forte que apareceu na pesquisa é a orientação da cooperativa para a produção de alimentos saudáveis. Um outro eixo econômico que aparece forte é a produção de insumos alternativos, insumos ou acesso com alimentos, para você, através desses insumos alternativos, poder produzir alimentos saudáveis.
E o eixo que aparece, que nós já mencionamos aqui, é a questão das energias renováveis. É um outro eixo econômico que apareceu também. E que também dá para vincular, né? Tendo energia, tem a condição de trabalhar projetos alternativos. Projetos alternativos, vincula a questão ambiental. Então, são algumas das oportunidades que apareceram e que foram sendo abordadas, levantadas, e que acredito que a gente aqui numa hora não possa talvez aprofundar muito, mas fica aí a dica, né, Alcidir? Se alguém quiser entrar em contato, depois você vai passar meu endereço, telefone. Sim. A gente pode estar dizendo para as pessoas aonde que eu vi cada uma dessas cooperativas que a gente acabou mencionando aqui, cada uma dessas experiências, a gente pode estar passando, olha, essa cooperativa, você entra em contato com lá. Eu já tenho feito isso com várias cooperativas, tenho ligado, olha, você falou sobre aquela experiência daquela rede, com quem que fala? Então, a gente vai passando isso, porque foi um trabalho que nós fizemos em 22 cooperativas, nas 5 regiões do país, em vários estados. Então, teve 1 ano e meio praticamente de duração. Então, foi muitas coisas a gente trouxe. E se a gente não socializar isso, ela morre com a gente mesmo. Então, tem que ser socializado, e é isso que eu me proponho a fazer. Isso aí. Ótimo, Oliva. Acho que esses acúmulos que nós conseguimos ter com as diversas experiências do Brasil é que nós precisamos carregar com maior riqueza desse modelo. Socializar isso para as pessoas, né? Tem muita coisa bonita que muitas vezes ficam num grupo ou numa região, e não por má vontade. E por essa dificuldade de troca mesmo, né? E o que nós queremos, pessoal, colocar à disposição, o Olívio, com a pesquisa, se algum das turmas quiserem ter um contato presencial, nós vamos organizar. Nós vamos trabalhar, então, para, na sequência, termos mais uma aula qualificando e aprofundando ainda mais os eixos que foram destacados como fatores de sucesso. Mais uma questão ainda, só para fechar e para deixar um gás aqui para o nosso próximo vídeo, Olívio. O que isso tem a ver com as políticas públicas? Ah, sim. Um fator muito interessante que foi levantado, porque o objetivo da pesquisa é assim, os fatores de sucesso, que eixos que isso podia apontar e que políticas públicas podem ser construídas, né? Algumas nós mencionamos aqui, mas assim, uma das coisas que a gente pouco observa, mas 80% das cooperativas acessam políticas públicas municipais. Municipais? Municipais. Porque a gente geralmente pensa em política pública, é o governo federal. Só PA, Pronaf, PENAI? BNDES, não sei. Mas quando você começa a entrar na cooperativa, você pergunta o seguinte, quem que ajudou a fazer aquele barracão ali que vocês estão dando? Pois é, aquela área ali, aquele lote ali era da prefeitura, a prefeitura cedeu. Tá. Escuta, e o técnico que estava aqui antes conversando conosco, ele faz parte de... Quem que... Não, o técnico é da prefeitura. Então, eu recém tinha feito a pergunta assim, quais são as políticas públicas que vocês têm aqui de acesso? É o PENAI, o PA, o BNDES, e a cooperativa não tinha citado o local. Isso aconteceu em vários lugares. Aí, quando eu percebendo aquele profissional ali que era pago pela prefeitura, então, assim, tem que ter essa consideração nas cooperativas, esse olhar. Quer dizer, que políticas públicas que nós temos do governo federal e podemos construir, nessa altura podemos, é uma palavra difícil nesse momento da conjuntura, mas enfim... Bater mais firme na defesa? Que políticas de Estado, seja qual Estado que esteja nos ouvindo agora, que elas estão construídas, estão paradas, ou podem ser reativadas, ou podem ser construídas, mas tem que ter um olhar para o local. Porque é ali que nós estamos, ali que nós nos identificamos com os secretários municipais, com a administração municipal, com os vereadores, com as lideranças. E ali nós podemos construir muitas políticas públicas que a gente, para o cooperativismo, historicamente, não tem dado muita importância. Então, só para o início dessa conversa, talvez numa outra aula a gente possa aprofundar com exemplos sobre isso e tal. Olívio, nós, Comunicafes, agradecemos a tua pessoa, a FAO, por ter ajudado a gente nessa construção. E já deixamos aqui o convite, então, para que no próximo bloco, no próximo módulo, nós aprofundemos os eixos e, principalmente, como entusiasmar as cooperativas nessa relação com o poder público local, com as demais organizações, para a gente continuar promovendo o desenvolvimento sustentável. Aberto aqui, então, para as tuas saudações finais. Eu me coloco à disposição, tanto da Unicafes, da própria FAO, que a gente tem essa interlocução com a FAO. O sonho que eu teria, a demanda que eu construí, que eu criei aqui para algumas cooperativas, era de que no final pudesse promover um encontro dessas cooperativas, para essa troca,
mas infelizmente faltou recursos, o governo entrou e Temos dificuldade de continuar? não teve possibilidade de fazer esse encontro, para cada cooperativa trazer sua experiência, mas me parece que a nível de cada região, talvez pudéssemos estar pensando essas trocas, se ela não for presencial, mas como é que as cooperativas podem trocar, enfim. E no mais agradecer de novo a cada cooperativa, as pessoas que me receberam, eu guardo cada uma delas com muito carinho. Não vou citar nenhuma aqui, mas as pessoas sabem quando eu estive lá e com as conversas que nós tivemos, e o quanto que foi bom, tanto no norte, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste e no sul. Em cada lugar que nós fomos, essa coisa bonita de você estar chegando lá e colocando ideias e ouvindo e no sentido da construção. Um abraço a todos e se tiver oportunidade de mais uma aula, me coloco à disposição. Como coordenação do PECSOL, agradecemos então a todos os diretores, parceiros, associados, funcionários, assessores de cooperativa que estão participando do PECSOL e com certeza na próxima aula nós continuaremos avançando nas estratégias de aprimoramento organizacional do cooperativismo solidário. Até a próxima.